Tá? E quem é f vezes g aplicado em x? Quem é? É a raiz quadrada de quê? De x menos 2 vezes quanto? Raiz quadrada de x menos 3. E o produto das raízes quadradas é a raiz quadrada do produto. Eu não mencionei essas propriedades aqui, quando eu falei, tá certo? Mas lembre que eu não mencionei, tá? Mas estão tudo demonstradas, estão todas explicadas nas notas, tá? As propriedades de raiz enésima, né? Raiz enésima, tá? De x vezes raiz enésima de y, onde fizer sentido é raiz enésima de quê? De x vezes y, onde fizer sentido, tá? Raiz enésima de onde estiverem definidas as raízes enésimas. Raiz enésima de x sobre raiz, isso aqui é raiz enésima de quê? De x sobre y, tá? Onde faz sentido cada uma das raízes enésimas envolvidas, tá? É claro que não faz sentido isso aqui, ó. Isso aqui não faz sentido jamais. Raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 2 é raiz quadrada de menos 1 vezes menos 2. Por quê? Por que não faz sentido isso? Porque não está definido nem isso, nem isso. Então, está fora. Isso aqui está fora dessa situação. Essas fórmulas são válidas aonde estiverem definidas cada uma das raízes enésimas, certo? Tá bom? Então, voltando para cá, isso dá raiz quadrada, ó, isso dá raiz quadrada de quê? De x menos 2 vezes x menos 3. E isso vale qualquer que seja x no domínio do produto, que é o intervalo que 3 mais infinito. É óbvio, eu só posso fazer essa conta aqui dentro. Por exemplo, se x for 5 meios, eu posso calcular f vezes g aplicada em 5 meios? Não existe. Não existe, ó. Não existe f vezes g aplicado em quê? Em 5 meios. Não existe. Porque já não existe aqui, né? Assim como não existe, tá? F vezes G aplicado aonde? Não está definido F vezes G aplicado em zero. Concorda? Não está definido F vezes G, porque fica raiz de menos 2 vezes raiz de menos 3. Nenhuma conta é possível. Então não está definido. Agora, prestem bem atenção a uma coisa. E aí eu vou usar o pedantismo aqui para reforçar o que eu quero passar para você, ó. Seja H a função, seja H a função dada por H de x igual a raiz quadrada de x menos 2 vezes x menos 3. Presta atenção aqui. Quem é o domínio dessa função H? Não. Olha qual é a função H. H de x é raiz de x menos 2 vezes raiz de x menos 3. Tem-se o seguinte. O x pertence ao domínio da H, se e somente se o produto de x menos 2 por x menos 3 for o quê? Maior que ou igual a zero. E se você fizer o estudo de sinal desse produto, você vai ter o seguinte, olha aqui, ó. Como é que... Vou me adiantar um pouco. Olha aqui. Como é o sinal do x menos 2? Vou colocar o 2 aqui.
Se o x é 2, x menos 2 é 0. Se o x é maior que 2, x menos 2 é positivo. Está entendendo? Se o x é menor do que 2, x menos 2 é negativo. Agora vamos estudar o sinal do x menos 3. Ó. Então está aqui o 3, eu vou estudar o sinal do x menos 3. Se o x é 3, x menos 3 é 0. Se o x é maior que 3, x menos 3 é positivo. E se o x menos 3, se o x é menor do que 3, x menos 3 é negativo. De posse disso, eu consigo ter o sinal do produto, que é o sinal de quem? De x menos 2 vezes x menos 3. Aí acontece o seguinte. Se o x é 2, o produto dá 0. Se o x é 3, o produto dá 0. E se o x é maior do que 3, as duas expressões são positivas, o produto dá positivo. Se o x está entre 2 e 3, uma é positiva, a outra é negativa, então o produto é negativo. E se o x é menor que 2, as duas são negativas, aqui dá positivo. Então, isso aqui ocorre se e somente se o x é menor que ou igual a 2, ou x é maior que ou igual a 3. Ou, logo, quem é o domínio da H? É a união de dois intervalos. É o intervalo menos infinito 2, união com que intervalo? O intervalo 3 mais infinito. Então, a expressão algébrica que dá a lei de formação da H, é a mesma expressão algébrica que dá a lei de formação de f vezes g. Mas as duas funções são diferentes. Elas não são iguais. Assim, daí, a função f vezes g é diferente da função h. O que é verdade é a função h restrita ao domínio da f vezes g é igual à função f vezes g. Mas a função h não é a função f vezes g. Você está entendendo a sutileza? Olha, f vezes g aplicada em x é f de x vezes g de x. E eu só posso fazer essa conta, eu só posso multiplicar f de x por g de x se o x está no domínio da f e o x está no domínio da g. Fora disso, eu não posso fazer f de x vezes g de x. Vocês estão entendendo? Tá? Tá bom? Vamos agora às outras operações para chegar na mais impactante delas, que é a composição. Dada uma função f, o inverso multiplicativo de f é a função denotada por isso aqui, ó, 1 sobre f, e dada por, primeiro, quem é o domínio da 1 sobre f? É, por definição, o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que
f de x é diferente de zero. E quem é 1 sobre f aplicado em x é, por definição, 1 sobre f de x. Qualquer que seja x, aonde? No domínio da 1 sobre f. É claro que a lei de formação está consistente, é consistente com o domínio dado. Tá? Entendido? Não preciso nem dar exemplos, tá? Dadas duas funções, f e g, o quociente de f por g é a função aqui indefinida, tá? Gosto de a palavra para você ver que é uma definição. O quociente de f por g é a função, então, é denotada por isso aqui, ó, e definida por, vou colocar aqui, definida por domínio, quem é o domínio de f sobre g? É, por definição, conjunto formado por cada x no domínio de f, intersecção com o domínio da g, tal que g de x é diferente de zero. E quem é f vezes g, f sobre g, aplicado em x. Isso é por definição, f de x sobre g de x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio do quociente. E aí você tem os exemplos parecidos com esse aqui. Tá bom? Isso é o quociente. Aqui é o inverso multiplicativo, aqui é o quociente. E aí, como proposição, você tem o seguinte: dadas funções f e g, dadas funções f e g, f sobre g é o produto da f pelo inverso multiplicativo da g. É claro que é, porque elas terão o mesmo domínio e a mesma lei de formação. Tá? É por isso. Ou seja, o quociente, e isso não esqueçam desse detalhe, tá? Isso eu usarei quando eu estiver concluindo para você a fórmula da derivada do quociente de duas funções. O quociente é igual sempre ao produto da função numerador pelo inverso multiplicativo da função denominador. Tá? Vocês vão ver que isso é muito útil. Então você tem as 4 operações. Quais são? Você tem a adição, tá certo? Você tem a subtração, tá certo? Definição, porque a subtração é a soma com o simétrico, tá certo? Então, dadas duas funções, dadas funções f e g, a diferença
Só para ficar completa, a diferença entre f e g é a função, e aí você vê que é rápido aqui, é a função denotada por f menos g e definida por Quem é f menos g, por definição, é a f mais o simétrico aditivo de g. Tá certo? E aí você sabe, então, quem é f menos g aplicado em x? É f de x menos g de x. Porque, né? Tá certo? Mais menos g de x. Não, é definido também, mas eu boto definido para reforçar isso aí. Agora eu vou apagar tudo e vamos à mais impactante das operações, tá? Que é a composição. Então você tem soma de funções, produto de funções, diferença de funções, quociente de funções, né? Soma, diferença, produto, quociente. Você tem inverso multiplicativo, o simétrico aditivo, tá? E por fim, a última operação é a composição. Para lá, me permita apagar tudo para eu usar o quadro aqui para definir a composição. Vamos lá. Pode botar para lá.